Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, só estou aqui esquematizando, chamando o Adriano. Opa! Cheguei. Tudo bom, cara? E aí, Adriano, beleza? Deixa eu só Beleza. ajeitar aqui um pouco, porque tá mostrando toda a minha bagunça aqui no fundo. Estou com a estrutura provisória Normal. aqui em Salvador. E aí, só esperar o pessoal tá entrando para a gente poder começar, né? Sim, Deixa eu sim, só ajeitar aqui tranquilo. a câmera um pouco. Tá me escutando Tô bem? ajeitando aqui esse fone, rapidinho. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, Então, acho que Adriano. Pronto, voltou. E voltou? aí, Adriano? Voltou. Então, vamos começar, né? Vamos lá, cara. Tirar esse fone que tá até me atrapalhando. Não, tranquilo. Então, gente, a gente está fazendo aqui mais uma live, né, do ProArc aí na pandemia. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre arqueologia, audiovisual e mídias sociais, para tratar um pouco sobre o projeto do ProArc Audiovisual, né? Então, essa é uma live que a gente vai tratar de um tema que está diretamente envolvido com isso que vocês estão assistindo agora, que é formatos de transmissão da arqueologia, né, de difusão da arqueologia. Então, vai ser um bate-papo que eu vou fazer aqui com o Adriano Ferreira e, para quem não me conhece, Luiz Felipe Santos, e a gente vai bater um papo realmente, né, porque eu acho que o formato de live, pensando no Instagram, onde a gente não tem como mostrar imagens, mostrar tantas coisas, assim, não tem tanto recurso, é mesmo a gente fazer uma conversa e dessa forma fazer com que vocês também possam se inserir dentro desse diálogo e poder aproveitar o máximo possível. Então, vamos começar, né? O pessoal está entrando aqui, já dando feedback que o nosso áudio e vídeo estão bons, estão ótimo. Então, a gente pode estar continuando. Só lembrando para o pessoal que está assistindo, durante a live, se vocês tiverem interesse em mandar perguntas para que a gente responda ao final, tem um campo, um íconezinho aqui embaixo, na parte inferior da tela, que são duas cartas com a interrogação. Então, você pode mandar perguntas por esse campo, que ou no final aqui desses 50 minutos que a gente tem, ou se a gente vai acabar falando demais e abrir uma outra live, a gente já responde todo mundo. Mas vão mandando nesse campo, porque fica mais fácil da gente não perder a sua pergunta, tá bom? Então, é isso. E vamos começar. Eu acho que primeiro, né, Adriano, a gente precisa se apresentar para o público, porque eu acho que essa é a primeira live do ProArc em que não tem nenhum docente aqui do ProArc representando o programa, né? Porque eu sou egresso, né, ex-aluno do programa, e você é aluno do DARC, né, do Departamento de Arqueologia. Então, é bom a gente explicar o porquê, quem nós somos e porquê da gente hoje estar comandando essa live aqui. Então, você pode começar se apresentando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Ferreira, eu sou estudante da graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe. Tenho uma formação técnica de rádio e TV, em rádio e TV, em 2013, né? Foi minha turma de 2013, uma formação técnica que me dá alguns atributos na área do audiovisual, não só o título de radialista em si, né? Eu posso trabalhar como editor, roteirista, analista musical, apresentador de programas, enfim, uma série de coisas que são atribuídas a essa, ao
a esse curso de rádio e TV, né, que eu fiz na época, em 2013. Preciso passar por uma reciclagem, confesso para você, tem algumas coisas que eu estou com um pouco de dificuldade para mexer. Preciso de um computador melhor também, que o ideal, né, deixar claro primeiro aqui para o pessoal que está assistindo, que é importantíssimo você ter um computador bom para quem quer entrar nessa área, um computador que dê conta para você conseguir fazer os seus projetos, né, com o mínimo de qualidade possível, né? Ou seja, é um computador Uhum. sempre um computador que E, não vai dar trabalho. Mas mais ou menos isso é isso. uma das coisas que a gente vai conversar hoje sobre as ferramentas, né? Eu acho que isso entra dentro das possibilidades que as ferramentas elas dão. Aqui o Bruno falou, né, que os egressos também fazem parte do PROAC, não, com certeza. Para quem não me conhece, estou já puxando a apresentação, né, para minha pessoa, me chamo Luiz Felipe, às vezes como Luiz Felipe Freire, Luiz Felipe Santos, então dá uma variação, porque meu nome é um pouco mais longo. Mas eu sou arqueólogo, né? Eu fiz a minha formação dentro do PROARC, tanto com mestrado como com doutorado. Eu sou recém-saído aí do doutorado, saí agora no finalzinho, no início da pandemia, então sou bem recente, egresso do programa, mas junto com o Adriano Ferreira, mais o professor Leandro Duran, a professora Daniela Cloca e o professor Bruno Ranzani, a gente faz parte de um projeto dentro do PROARC que se chama PROARC Audiovisual, que a Adriana está mostrando a logo aí, e é um projeto que vem buscando hoje a democratização do conhecimento que é produzido dentro do PROARC, através da criação de produtos audiovisuais, mas isso é um dos pontos que a gente vai conversar hoje, mas também hoje a gente tem a ideia de expandir essa produção de formatos, buscando hoje uma diversidade um pouco maior desses formatos. Mas no decorrer da nossa live, a gente vai falando sobre. Então, diferente de Adriano, eu não tenho uma formação específica na área audiovisual, de comunicação, mas na prática, nos últimos anos, eu venho metendo as caras, me embrenhando, né, em iniciativas justamente buscando a comunicação da arqueologia. E isso me ajudou nessa prática a entender um pouco as possibilidades, tanto de formatos, de plataformas e de linguagens que a gente pode utilizar pensando na divulgação da arqueologia. E é um pouco disso que a gente vai tentar trazer hoje aqui nessa live e tentar compartilhar com vocês, né? Mas lembrando que essa live é um grande bate-papo, então se você quiser também contribuir, aqui é um campo aberto para o diálogo, né? Então, fique à vontade que a gente vai interagindo. Eu acho que antes de mais nada, né, Adriano, eu acho que a gente precisa apresentar o PROARC Audiovisual para quem não conhece, né? Sim. Então, onde é que o pessoal pode encontrar a gente? Então, o PROAC Audiovisual atualmente está em 3 plataformas, né? O Facebook, o YouTube e o Instagram. Mas estamos lá não como o nome PROAC Audiovisual. PROAC Audiovisual é um projeto que está inserido dentro do programa de pós-graduação em arqueologia da Universidade Federal do Sergipe, que é o PROARC. Então, vocês acham a gente através das plataformas pelo nome PROARC UFES, né? O projeto audiovisual é uma coisa à parte que a gente está trabalhando junto com os professores, né, para dar essa divulgação científica de uma forma diferenciada, né, dos trabalhos Sim. de pessoal da pós, né, egressos, enfim, tudo mais. Isso aí. Então, a gente começou esse projeto agora no final de 2019 e a gente vem, né? Logicamente, a gente não tem uma vazão tão grande, tão rápida, porque ainda somos poucos. Então, essa live vai ser até também um convite, né? Para quem tiver interesse também de nos ajudar com esse projeto. Mas, aos poucos, a gente está soltando alguns vídeos. Esses vídeos são vídeos de entrevista com docentes e discentes do PROARC. Então, a gente vem, aos poucos, soltando. Esses vídeos, eles são publicados tanto no YouTube, como o Adriano falou, mas também são publicados aqui nessa página, né, nesse perfil do Instagram. Então, se você ainda não assistiu,
vá aqui no IGTV desse perfil aqui do ProArch UFES, que você vai ver alguns desses vídeos já publicados. Mas também a gente recomenda que você acesse o nosso canal do YouTube para dar esse apoio, né? Porque quanto mais pessoas inscritas e mais pessoas curtindo o conteúdo, isso faz com que o engajamento seja maior e esse conteúdo alcance mais pessoas. Então, isso é uma das coisas que a gente vai falar também hoje, sobre como entender as redes sociais, as plataformas, ou melhor, resumindo, as mídias sociais. Então, isso é um dos pontos que a gente precisa também estar dialogando. Então, acho que, para a gente continuar, vamos pensar em alguns conceitos que eu acho que precisam ser esclarecidos, né, com as pessoas, porque há uma grande confusão. Primeiro, do que é divulgação científica e difusão científica, né? Muita gente confunde o que é divulgação científica, difusão científica, popularização da ciência, ou arqueologia pública, educação patrimonial. Então, a gente tem que entender que cada um desses conceitos, eles têm características próprias, né? E que devem ser entendidas justamente para a gente saber qual o nível de alcance desse conteúdo, né? E qual o objetivo dessa ação. Então, quando a gente fala, geralmente, de divulgação científica, o que a gente se propõe é alcançar a popularização da ciência. Então, a divulgação científica, buscando a popularização da ciência, o que é que a gente tem que fazer? Pegar aquele conhecimento que é produzido dentro desse espaço, o espaço acadêmico, né, como um programa de pós-graduação, um departamento, né, de um bacharelado, por exemplo, de arqueologia, pegar esse conhecimento que é produzido cotidianamente por nossas pesquisas, enquanto estudantes, professores, ou até comunidade, né, que está envolvida junto à universidade. Opa, sua câmera meio mudou de posição, Adriano. Pronto, voltou. Pegar esse conhecimento e adaptar para o grande público, né? Então, justamente, o que a gente busca com a divulgação científica é sair dessa bolha da academia, né? Sair dessa bolha dos pares. E para isso, o que a gente tem que fazer? Adaptar esse conteúdo em uma linguagem que seja acessível a todas as pessoas. Então, a gente tem que entender que nem sempre isso é possível. Por quê? Porque, por exemplo, uma live é um conteúdo. Isso que a gente está fazendo aqui é um tipo de conteúdo que a gente pode fazer desde divulgação científica até a difusão da ciência. E o que é que vai diferenciar a divulgação científica da difusão da ciência? Justamente a linguagem. Então, se eu não consigo fazer o conteúdo em uma linguagem que seja acessível às pessoas, muitas vezes ela vai residir somente dentro daquela bolha, daquela esfera dos ingressos, né, de quem está dentro da academia, de quem faz parte da academia. E isso é o que geralmente a gente chama de difusão científica. Então, quando a gente busca difundir o conhecimento, geralmente esse conhecimento ele pode ser difundido de diferentes maneiras, desde uma comunicação científica em um evento, até a publicação de um artigo científico, ou até mesmo uma live que está direcionada muitas vezes a pessoas que já conhecem a temática, que já conhecem a arqueologia, mas nem sempre isso é possível. E a gente às vezes tenta fazer com que isso seja acessível, e aí que a gente vai para a divulgação científica, com a popularização. E dentro da popularização da ciência, a gente pode pensar uma infinidade de formatos, tanto em mídias tradicionais, como em mídias sociais. E é isso uma outra coisa que a gente vai falar, o que são essas mídias, né? Mas antes de mais nada, eu acho que algumas pessoas devem estar se perguntando, Adriano, o que é conteúdo audiovisual? Para a gente até entender realmente o que é o ProArch audiovisual, né? Sim, então, o conteúdo audiovisual, na minha opinião, ele se resume basicamente em uma produção, né, de um projeto, de pesquisa de uma coisa. Desculpa os travamentos, mas quando buga mesmo. Tá dando uma travadinha, Adriano. Eu acho que a conexão deu uma queda. Eu acho que voltou. Voltou, né? Então, o audiovisual, ele trabalha muito com essa questão de
de imagem, como o próprio nome fala, né? De imagem e áudio. A gente faz uma mistura, né? A gente tenta fazer capturações, captar imagens e áudios e tentar construir alguma coisa em cima desse produto. Que aí a gente usa N plataformas, né, para poder fazer esse tipo de, de, de produção. Mas o audiovisual, eu acho, assim, na minha opinião também, é uma área que vem crescendo muito no Brasil. No Brasil e no mundo, ultimamente, né? Principalmente com essa questão da pandemia agora, né, que todo mundo tá desenvolvendo mais por conta do isolamento social, o pessoal está usando muito das mídias sociais, das plataformas que trabalham com audiovisual para ter acesso ao público, né? Enfim, o audiovisual, na minha opinião, ele agrega muito nas pesquisas científicas, né? Na divulgação das pesquisas científicas, na elaboração de conteúdos que venham acrescentar, né, na formação de uma pessoa, ou acrescentar no conhecimento de pessoas que estão interessadas no assunto, né? Resumidamente, basicamente eu acho isso do audiovisual. Sim, sim, com certeza. Então, eu acho que o audiovisual é um conceito simples de as pessoas entenderem, porque é realmente a junção de duas palavras, né? Áudio e visual. Então, a gente pode produzir o conhecimento audiovisual fazendo a captação tanto de imagem como de som. Então, isso que vocês estão vendo agora é um conteúdo audiovisual, porque você agora está nos vendo e nos escutando, né? Mas também, para a divulgação científica e a difusão científica, a gente pode usar só o conteúdo visual. Fotografias, imagens, ilustrações, histórias em quadrinhos, ou seja, a infinidade de tudo aquilo que pode ser expresso apenas com o visual. Da mesma forma, também a gente pode usar só o áudio, né? Então, hoje em dia, a gente tem podcasts, programas de rádio, e além de conteúdos adaptados, né, para pessoas que também não conseguem enxergar. Então, tudo isso vem trabalhando com essa perspectiva. Então, quando a gente fala de audiovisual, hoje com o ProArch, é justamente isso, lives, a produção de vídeos. Então, é importante entender que hoje a gente está preso muito no audiovisual, mas o nosso projeto aqui no ProArch também não vai ficar só preso a isso, né? Então, a gente almeja extravasar um pouco também isso, e para a gente poder extravasar, também a gente precisa de pessoas criativas e interessadas em participar, né? A gente está totalmente aberto a novas ideias. Então, entendido o que é audiovisual, eu acho que a segunda coisa que as pessoas precisam entender, e está no nosso subtítulo aqui da live, né, é o que são mídias sociais, né? Então, todo mundo já ouviu falar a palavra mídia, né? Então, quem já nunca ouviu falar, fulano tá bem na mídia, isso foi vinculado na mídia. Mídia, geralmente, é a palavra que é utilizada para todo veículo de comunicação, né? Então, todo veículo que é utilizado para comunicação, a gente popularmente conhece como mídia. Mas o que são mídias sociais? Então, as mídias sociais são justamente essas mídias de comunicação que possibilitam, além de transmitir, trazer também essa comunicação para o seu cerne, para o seu centro. Então, as mídias sociais, elas podem ser desde sites, blogs, fóruns e as redes sociais. Então, isso que a gente está aqui é uma rede social, que é o Instagram, que foi criado para a gente compartilhar foto de comida e de cachorro e gato, né? Basicamente, o Instagram veio para isso. Mas hoje em dia, enquanto uma rede social, o Instagram possibilita uma infinidade de outras coisas, inclusive a comunicação, né, científica. E nesse sentido, a gente pode trabalhar com ela tanto para fazer a divulgação como a divulgação da ciência. Então, é importante a gente entender que as mídias sociais é um conceito muito mais amplo do que a gente pensar Instagram, YouTube, Facebook, o TikTok, né, o Twitch, essas plataformas hoje mais usuais, né? Mas esse é o conceito básico assim de mídias sociais.
Mas, geralmente, a gente fica, às vezes, muito preso a conceitos dentro da arqueologia de comunicação, que a galera meio se limita a entender tudo que a gente propõe em fazer comunicação com o grande público, ou é arqueologia pública, ou é educação patrimonial. E nenhum nem outro, né? A gente pode caminhar, independente da arqueologia pública e da educação patrimonial, a gente pode trabalhar com a divulgação científica, com a difusão da ciência e buscando sempre a popularização da ciência para as grandes massas. E nisso é que entra uma área totalmente à parte da comunicação, que é a comunicação social, a comunicação científica, que aí entra a galera do jornalismo, da comunicação social. Então, quando a gente fala de divulgação científica, muitas vezes a gente entra em grandes debates com profissionais da comunicação que eles falam, isso que vocês estão fazendo não é divulgação científica, é difusão da ciência. Por quê? Porque vocês não estruturaram a sua linguagem, não estruturaram o seu conteúdo, o seu formato, pensando um grande público. Então, quando a gente fala de divulgação científica, é uma prática que já existe há décadas. Divulgação científica já existe desde a época que a gente só tinha rádio, desde a época que a gente só tinha rádio e TV. Então, a divulgação científica recua bem antes da internet, né? Só que a internet, enquanto uma grande ferramenta de conexão, de comunicação entre diferentes lugares e pessoas, ela também se viu, idealmente, para essa tarefa, né, de comunicar. E por isso que é importante, eu trouxe todo esse feedback, tudo isso, para a gente entender um pouco da nossa prática. Então, eu acho que como hoje o papo é um pouco da gente falar não só do PROARC, mas trabalhar um pouco dessas ideias e conceitos e tal, bater esse papo sobre isso, é importante a gente começar a fazer esse exercício de autorreflexão. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é divulgação científica ou difusão da ciência? O que eu estou fazendo está atingindo pessoas desconhecidas, pessoas de fora da nossa bolha, ou eu só estou atingindo as pessoas de dentro da nossa bolha? Então, esse processo de reflexão, eu acho que é algo muito importante, porque ele faz com que a gente possa amadurecer o nosso diálogo e possa amadurecer também o nosso senso de produção de conteúdo, né? E assim a gente pode entender quem é o nosso público-alvo e quem a gente almeja atingir com aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, eu acho que hoje, vou citar 2 exemplos de comunicação científica. Hoje, por exemplo, o Instagram é uma ferramenta ótima no sentido de recursos para a gente poder chegar nas pessoas. As pessoas que circundam o conhecimento arqueológico. Porque muitas vezes as pessoas que vêm seguir essas páginas aqui do PROARC, ou a página de uma empresa de arqueologia, de um laboratório, de um coletivo, de uma ONG, o que seja, de qualquer tipo de organização que se propõe em fazer a divulgação da arqueologia, muitas vezes chegam pessoas totalmente aleatórias que não são parte do meio da arqueologia. Por isso que o Instagram hoje está sendo uma ferramenta muito utilizada pensando na divulgação. No entanto, a maior parte dos divulgadores científicos hoje no Brasil não estão aqui no Instagram. Eles estão no Twitter, no Twitter e no YouTube. Por quê? Porque o YouTube você posta o conteúdo, mas no Twitter é onde a galera faz as redes de comunicação. Só que aquilo, para a gente ainda, o Twitter, pelo menos para mim, era um lugar inóspito que eu falei, nunca vou entrar no Twitter. Você tem Twitter, Adriano? Não, cara, nunca usei o Twitter na minha vida. Não sei nem como é que faz para usar esse negócio. Também tinha esse problema. Recentemente eu criei o Twitter, porque eu comecei a fazer o podcast da Contextos, e aí eu comecei a fazer isso em parceria com Arqueologia e Pré-História, né? Que é um site que tem canal no YouTube e tudo, do João Carlos Moreno de Souza, e ele falou, não, você tem que entrar no Twitter, porque é lá que a gente vai conseguir comunicar e conversar com as outras pessoas da divulgação científica. No entanto, muitas vezes a gente está ali, e às vezes a gente fica dentro da bolha, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente pode estar dialogando. E a arqueologia, ela está muito nesse processo ainda de amadurecimento, né? E eu acho que aquilo, pensando em produção de conteúdo, a gente tem 2 exemplos muito bons de canais, ou mídias, né? Melhor, de produtores de conteúdo que extravasaram, né? Que
saíram dessa bolha da arqueologia. Eu acho que os dois exemplos que a gente pode trazer aqui da arqueologia que extravasaram dessa bolha é o Rodrigo Silva, não sei se você conhece, Adriano, que eu acho que é o maior canal de arqueologia do YouTube hoje, que ele trabalha com arqueologia bíblica, ele é arqueólogo, acho, formado pela USP, né? Ele é doutor em arqueologia, e ele lida com arqueologia bíblica. Então, por ele lidar com arqueologia bíblica, ele lida muito com a galera que tem interesse no conhecimento bíblico, né? Então, ele lida muito com a galera que já está inserido dentro desse ambiente religioso cristão. Então, ele é um canal gigantesco dentro do YouTube, mas que pouca gente da arqueologia sabe disso, que tem um canal gigantesco de arqueologia. Por quê? Porque ele lida diretamente com pessoas que estão fora da bolha da arqueologia. E o outro canal, eu acho que é bem importante nesse sentido, que conseguiu extravasar muito também por conta da sua temática, foi o canal da Márcia Jamile, egressa aqui do ProArc também, que hoje é um dos maiores canais também de arqueologia hoje no YouTube. Gente, não repare se vocês estiverem escutando uma zoada de chuva, porque está chovendo aqui em Salvador e agora ficou um pouco alta a chuva. E que a Márcia Jamile, por ela tratar com a temática da arqueologia egípcia, que lida com todo esse universo da egiptomania e tudo isso, ela acaba atingindo um público totalmente fora da bolha acadêmica, né? Então, hoje a Márcia, por exemplo, está com, sei lá, 35 ou 36 mil inscritos no canal dela do YouTube. Então, ela acaba lidando diretamente, eu acho que 80% para 90% do público dela são pessoas de fora da arqueologia. Então, são dois exemplos assim que eu trouxe para a gente mostrar como a produção de conteúdo, muitas vezes ela fica presa, mas às vezes ela pode extravasar. Isso por conta, no caso desses dois exemplos que eu citei, por conta da temática, né? Mas isso a gente pode pensar que dentro da arqueologia existem uma infinidade de outros produtores de conteúdo que buscam a divulgação científica. A gente está aqui agora com o ProArc Audiovisual, tentando fazer esse trabalho, por mais que seja incipiente, a gente está fazendo com que esse trabalho ele seja um trabalho recorrente, né? E a gente tem também o Arqueologia e Pré-História, do João Carlos Moreno de Souza, que ele está fazendo um trabalho hoje bem legal, que já tem alguns anos. A gente tem o Arqueologia Alternativa, da Cristiane Eugênia Amarante, também egressa do ProArc, e outros canais também. Agora a gente tem o canal do Arqueocast. Gente, eu não vou citar todos, porque eu vou acabar sempre esquecendo alguém, então não quero parecer que estou esquecendo, desprivilegiando alguém, é porque minha memória não é muito boa mesmo. Mas, enfim, então a gente tem já uma quantidade bem legal de produtores de conteúdo, né? Mas ainda assim, é uma parcela muito pequena hoje que vem buscando fazer isso na arqueologia, por mais que a divulgação científica hoje é um dos itens que está lá na verdade, hoje não, desde 88, né? Está desde 88, lá na portaria 07 do IFAM, que fala, se você pede uma autorização de pesquisa, você tem que pensar nas ações de divulgação científica, etc. Então, é um trabalho que a gente já deveria ter uma maior familiaridade em fazer. Mas, como eu falei, muito disso ficou preso com a galera da comunicação social, do jornalismo, que trabalhava diretamente com a comunicação científica, em jornais, revistas, TV, nas mídias tradicionais. E hoje, com a internet também, eles vêm fazendo esse trabalho. Mas, se a gente não faz, outras pessoas vão fazendo esse trabalho por nós, né? Então, não é comum, é bem comum a gente botar lá no Google, arqueologia. Bota lá, quem estiver assistindo agora essa live, bota lá no Google, arqueologia. Se você bota arqueologia, provavelmente você vai ver coisas como mistérios da arqueologia, arqueologia, segredos proibidos, arqueologia, os alienígenas do passado. Então você vai ver muita coisa que foge realmente do espectro do que é arqueologia, e muitas pessoas que não são da arqueologia falando de arqueologia. Então isso se deu muito por conta da lacuna que ficou dos profissionais nessa área, né? Em a gente saber como nós podemos nos comunicar com as grandes massas, né?
sim. E dentro desse sentido, eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre as nossas experiências pessoais. Adriano, você que agora está fazendo agora o seu trabalho aí todo pensando nessa área, você já tinha feito alguma coisa pensando em divulgação da arqueologia ou agora que você está começando a fazer esse trabalho de adaptar a sua linguagem arqueológica para o grande público? Então, na verdade, cara, eu não me lembro o ano, mas teve uma disciplina que eu peguei com o professor Alberto de Queiroz, etnografia brasileira, etnografia brasileira. E aí, eu já tinha minha graduação técnica em rádio e TV, e a gente fez um trabalho, um documentário aqui com a colônia de pescadores aqui de Laranjeiras, com as marisqueiras, né? Basicamente com as marisqueiras, principalmente, na verdade. E aí, o professor Alberto gostou muito e tal, e logo em seguida foi, esse trabalho foi apresentado no ELAS, né, que teve em Aracaju. Foi o terceiro ELAS, o Encontro Latino-Americano de Zooarqueologia, e lá tinha um mexicano que trabalhava com produção audiovisual e tudo mais, e ele se interessou, né, ia ter um congresso lá no México, em Mérida, Yucatán. E aí ele se interessou pelo projeto, gostou muito, e até eu fiquei surpreendido na época, né? Porque foi um projeto para uma disciplina, entendeu? Assim, uma coisa foi bem fácil de ser feita, não exigiu muita coisa, muita problematização no termo de edição e tudo mais. Mas assim, aí recebemos a carta convite, né? Do pessoal lá, eu esqueci o nome do projeto deles, mas foi lá, eu tenho certificado, né? Foi apresentado o trabalho lá no México, ou seja, a gente fez em Laranjeiras, conseguimos apresentar no encontro latino-americano e já foi para outro país, entendeu? Já você vê como as coisas são rápidas, assim, dinâmicas nesse meio audiovisual. Sim. E a partir daí, eu acho que foi até o professor Bruno que me indicou para o professor Leandro Duran, porque o Leandro Duran, junto com a Daniela, né, a professora Daniela Coca, já estavam pensando nessa ideia de fazer divulgação científica através do audiovisual. E aí o professor Bruno comentou com o Duran, que eu era da área e tal, e eu já estava fazendo outros trabalhos para alguns colegas do curso de arqueologia e tal, mas, assim, não era nada sério como é agora, né? É uma coisa mais sólida, né? Consistente. Enfim, e aí agora vai ser meu TCC, né? Vai ser baseado basicamente nessa experiência. Eu estava na conservação, vinha da conservação com o Alistair, querido Alistair. Fiquei 6 meses com ele no Max trabalhando em conservação e tal, do trabalho da sua tese, né, com os materiais lá do naufrágio. E aí veio essa proposta do professor Duran e eu aceitei, cara. Aceitei porque é unindo útil ao agradável. Como já vinha da área técnica e precisava aprimorar algumas coisas mais, eu aceitei o desafio e cá estamos, né? Tentando Pô, fazer bacana. esse projeto. Pô, é isso, né? Você vê que às vezes a gente faz uma pequena ação que acha que vai repercutir só internamente, mas o poder da linguagem audiovisual, ela é muito grande. Às vezes ela chega em lugares que a gente nem esperava, né? Daqui a pouco eu vou falar um exemplo disso, que aconteceu agora recentemente comigo. Mas só também falar um pouco da minha experiência com essa parte de produção de conteúdo, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode tirar de lado positivo dessa pandemia, porque eu acho que pensar em lados positivos de uma pandemia é uma coisa absurda, mas há uma coisa que a gente pode pelo menos trazer e que eu espero que permaneça após a pandemia, é a possibilidade de muitas pessoas buscarem a internet para criar um elo de comunicação, ou com seus pares,
ou com a sociedade. Então, as lives hoje pipocaram, né? Então, a gente vê a semana, todo dia na semana tem uma live acontecendo em algum horário. Então, hoje, isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu comecei a fazer live de arqueologia em 2015, em janeiro de 2015. E era um farol solitário a live que eu fazia, assim, porque eu não via ninguém fazendo live de arqueologia na internet, eu usando, no caso específico, o YouTube, né? Então, eu me sentia um farol solitário, de certa forma, porque eu estava fazendo esse trabalho de comunicação usando uma ferramenta tão simples e acessível a qualquer pessoa, que é uma ferramenta gratuita, o YouTube, né? Mas, ainda assim, você não via as pessoas fazendo. E hoje, todo mundo está fazendo, isso é muito legal. Então, a gente tem que encarar isso como uma coisa muito boa e que eu espero, né, que persista. Eu acho que vai persistir, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem um primeiro contato com uma ferramenta desse tipo, é muito difícil você querer abandonar e falar, não, já chega, vou me comunicar somente em evento científico como fazia antigamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, pelo menos, vai tirar de positivo dessa pandemia. Mas, para quem não sabe, né, eu tenho uma empresa de arqueologia que trabalha com consultoria científica em arqueologia para o licenciamento ambiental, mas hoje também trabalhando com essa parte de produção de conteúdo. Então, hoje eu estou também regularizando, estruturando minha empresa para ser também produtora de conteúdos audiovisuais e tudo. E eu criei essa empresa em 2012, mas comecei mesmo a pegar trabalho depois que eu saí do mestrado em 2013. Então, eu peguei um trabalho em 2014, em Sergipe, de uma estrada, e esse trabalho, ele repercutiu muito na mídia tradicional. Então, vou até mostrar aqui o canal. Virar aqui, pronto. Então, a gente teve algumas matérias que saíram em alguns canais de TV, só voltar. E também de um outro trabalho que a gente estava fazendo com o IFAM, lá em São Cristóvão, e as TVs começaram a achar interessante e foram filmar com a gente. E como no mestrado eu já flertava com essa temática da arqueologia pública, da gente buscar essa comunicação ampla com a sociedade, tornar o conhecimento arqueológico acessível às pessoas, já que é um conhecimento que faz parte, né, é um conhecimento público, que todas as pessoas têm o direito de ter acesso. Então, eu sempre achei que era importante esse trabalho de comunicação. Então, quando surgiram esses convites, a gente pode fazer uma entrevista com vocês? A gente não pode. Tudo isso começou porque a gente estava fazendo um trabalho na Reserva Santa Isabel, né? E o ICMBio adorou os resultados do trabalho que estava acontecendo por conta dessa estrada e publicou uma matéria no site do ICMBio. E essa matéria no site do ICMBio foi parar no site do Congresso. Foi do Congresso? Acho que foi do Congresso. E nisso começou a sair em vários outros sites e a TV começou a querer filmar com a gente. Aí, dessa experiência, a gente tirou duas reflexões. A primeira, que nas matérias escritas, a galera deturpou muito do conhecimento que foi compartilhado, né? Pô, eles falaram de sítios de, acho, 10 mil anos, e a gente falou, não tem nem datação os sítios, né? É um trabalho inicial, tá? Então falaram de sítio de 10 mil anos, que era uma coisa impossível dentro da paisagem litorânea sergipana, que é de formação recente, holocênica. E a outra coisa foi que a galera começou a filmar com a gente, eu falei, não, a gente tem que armazenar esse conteúdo. Então, eu não posso simplesmente deixar que isso passe na TV e eu não ter esse conteúdo. Aí eu criei o canal no YouTube. Então, os primeiros vídeos que foram colocados no canal do YouTube são justamente de mídias tradicionais, ou seja, são as reportagens que saíram na TV dos projetos que a gente estava desenvolvendo. E aí eu comecei a botar no YouTube. Aí nisso, que eu comecei a ver que a galera, às vezes, não conseguia comunicar da maneira correta o conhecimento que a gente estava realmente produzindo, foi que eu falei, não, a gente tem que buscar também meios da gente se comunicar. E na época, a gente começou a levantar quais as ferramentas possíveis para a gente pensar a comunicação
que sejam gratuitas, logicamente, né? Porque a gente tem que pensar que é aquilo. Quando a gente fecha um serviço de arqueologia no licenciamento ambiental, a galera quer enxugar o custo no máximo. Então, muitas vezes, a gente pensar o custo para divulgação científica é algo que, para o empreendedor, é incabível, né? Por mais que seja algo que tem que ser previsto. Eu acho que o futuro da pesquisa arqueológica vai ser realmente isso. A gente tem um orçamento também só pensando em divulgação científica. Mas vamos lá. E aí, eu falei, não, vamos pensar em ferramentas que sejam acessíveis, gratuitas, que a gente possa utilizar. E nessa época, 2014 para 2015... o YouTube começou já a popularizar a ferramenta de live, né? O YouTube Live. E aí eu falei, não, vamos começar a fazer live. Por quê? Porque a live que a gente faz no YouTube, mesmo que seja num formato de palestra, né, ainda dentro dessa linguagem da bolha, ela é uma ferramenta que alcança mais gente do que muitas vezes uma passada nossa numa comunicação científica numa SAB, que é um evento nacional, mas muitas vezes a gente vai fazer aquela comunicação ali, a gente está falando com 20 pessoas dentro de uma sala. Quando a gente faz isso no YouTube, na época que a gente fazia, a gente atingia um público, sei lá, de 200 pessoas, 300 pessoas ao vivo, né? E você atingir 300 pessoas ali ao vivo, e muitas vezes pessoas que não eram da arqueologia, eu via isso como um resultado muito produtivo. Tanto que em 2016 eu fiz uma comunicação na SAB de Goiânia, que foi justamente trazendo os resultados do Contextos Live, que foi esse projeto que eu criei, pensando na comunicação, pensando na difusão científica do conhecimento que estava sendo produzido por nossas pesquisas. E aí, isso foi um projeto assim, que foi idealizado por mim e por Fernanda, né? Quem não conhece, Fernanda Libório, né? Ribeiro Simões, que antigamente era parte da Contextos, é minha esposa, para quem ainda não sabe, e hoje é professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E aquilo, nós dois sem experiência nenhuma em produção de conteúdo, mas a gente tinha o quê? A ideia. Então, muitas vezes, você não precisa saber de edição de vídeo, você não precisa ter um conhecimento aprofundado, você não precisa ter a formação técnica de Adriano, por exemplo, para você querer fazer divulgação científica. Basta você querer ter a iniciativa, ter uma ideia e, pelo menos, ter uma noção das ferramentas que estão acessíveis na internet para você. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de ferramentas. Assim. Na época, a gente só tinha como fazer live pelo YouTube. Hoje a gente pode fazer live aqui pelo Instagram, a gente pode fazer live pelo Facebook, a gente pode usar inúmeras ferramentas de transmissão, como o OBS Studio. A gente pode fazer live na Twitch, que é uma plataforma só de live. A gente pode usar o StreamYard, que é uma plataforma de transmissão que a gente pode estar se comunicando com pessoas de diferentes lugares, reunindo tudo ali naquela mesma live e transmitindo isso em mais de uma plataforma. Então, a gente hoje tem uma infinidade de recursos, então está mais fácil fazer divulgação científica. Por quê? Porque as ferramentas elas estão mais acessíveis e elas estão cada vez mais simples, né? A mecânica delas são cada vez mais simples, justamente pensando nisso, na popularização do uso dessas ferramentas. Então, quando eu comecei esse projeto junto com Fernanda, a gente idealizou no final de 2014, por conta dessas experiências com a mídia tradicional, e a gente começou a pensar nas mídias sociais. Então, a gente fez a nossa primeira live em janeiro de 2015, e a partir daí a gente falou, não, a gente tem que explorar cada vez mais o uso dessas ferramentas. E ainda naquele ano de 2015, a gente pensou a produção de um documentário, de um curta documentário, que foi o Mestres da Maré, que também está disponível. Só mostrar aqui rapidamente, vou ver se dá para abrir aqui. Que é o Mestres da Maré, que é um documentário sobre conhecimento tradicional de arquitetura naval, que era um projeto que eu queria fazer, o mapeamento dos mestres ainda que detinham conhecimento da arquitetura naval tradicional, e fazer essa documentação, bem nessa perspectiva etnográfica, antropológica e tal, pensando no resgate do conhecimento que é importante para a arqueologia náutica, para a arqueologia de ambientes aquáticos. Então, só virar aqui rapidinho. Então, isso aqui foi a primeira live que a gente fez, que foi com a Márcia Jamile, inclusive,
hoje uma das grandes divulgadoras aí da arqueologia, e o Mestres da Maré, que foi esse primeiro curta que a gente fez quando a gente estava fazendo o trabalho no IFAM, lá em São Cristóvão, e a gente entrevistou o Mestre Passos, né? E foi um negócio que um curta documentário que gerou uma repercussão legal, o IFAM adorou, tanto que isso ficou fazendo, não sei se ainda faz parte, porque tem muito tempo que eu não vou em São Cristóvão, né? Mas ficou fazendo parte da exposição da Casa do IFAM em São Cristóvão, então eles adoraram. Então... Na época você tinha contratado uma produtora, você fez por conta própria? Isso, é isso que eu ia falar. Na época a gente só tinha ideia. Então a gente tinha vontade e a ideia. Só que você partir de uma live do YouTube para pensar na criação de um vídeo, de um documentário, é um passo muito grande. Então a gente buscou contratar uma empresa que pudesse fazer todo o trabalho de produção, e a gente foi dirigindo, né? Então a gente pensou na criação do roteiro, como é documentário, e é um documentário no estilo de entrevista, então a gente roteirizou, fez a parte de direção, como era que a gente queria, e o pessoal da Zuns, Snapk, né, de Aracaju, eles fizeram a captação, a edição, e tornaram um produto ali visualmente interessante, né, esteticamente legal. Então foi um trabalho que a gente surgiu pela ideia também da gente fazer assim, e à vontade. Logicamente que aí a gente teve que empreender quer dizer, empregar recurso para isso, né? Com certeza. Que é algo que não é tão simples quando a gente fala de ciência no Brasil, né? Então, deixa eu só melhorar aqui a iluminação. Então, foi mais ou menos por aí que a gente começou. Eu só estou contando essa ladainha toda só para mostrar mais ou menos como é a trajetória para a gente pensar. Porque eu não tenho uma formação técnica que nem Adriano. Então, eu fiz a minha formação na prática. E hoje, na área do audiovisual, eu acho que 80% das pessoas que estão inseridas no audiovisual não têm formação em audiovisual. Elas são pessoas que têm formação prática, né? Então, o audiovisual é uma área que permite isso. Se você tem a ideia e começa a ter o domínio de técnicas, você pode desenvolver aquela sua habilidade e produzir e se inserir dentro de produções. Em 2016, eu comecei como já sabia que a gente podia trabalhar em lives, eu comecei a pensar, porque o Contextos Lives é um projeto que eu faço assim, sempre que eu faço um projeto de arqueologia, e eu quero comunicar os resultados desse projeto, então eu faço uma live em formato de palestra, com interação do público, onde eu apresento todos os resultados e trago a discussão e tal. Aí, inspirado um pouco em Iron Roda, né, com Satao Yuki, eu falei, não, eu quero pegar, durante o desenvolvimento de um projeto, pensar uma forma de comunicação com o público. Então eu falei, eu vou usar a ferramenta de live, onde eu posso pegar e durante o processo de trabalho, eu vou criando lives semanais, por exemplo, e vou falando com o público sobre o projeto, o que a gente está fazendo, trazendo algum feedbackzinho do campo, as pessoas naquele momento ali onde o projeto está acontecendo. E para isso eu comecei a usar uma plataforma chamada OBS Studio, que ainda hoje é uma das plataformas mais utilizadas para transmissão. Desculpa. Que é uma plataforma que você consegue integrar ela para o YouTube, para N plataformas, e ela ajuda a você tornar aquela sua live mais dinâmica. Ela funciona como um estúdio de TV, onde você pode mudar de cena, mudar a transição, colocar vídeo, tirar vídeo, botar imagem. Você tem uma infinidade de fazer a sua live se tornar um programa ao vivo de TV, basicamente. Eu comecei a fazer isso em 2016, quando eu comecei meu projeto lá no Rio de Janeiro, em Niterói, com a pesquisa do vapor do Madeira, né, que se tornou minha pesquisa de doutorado, defendida esse ano. Então, em 2016, eu comecei a fazer várias lives, se eu não me engano, no 2016 para 2017, nos 5, 6 meses de pesquisa, mais ou menos, eu fiz aí em torno de 14 lives, assim,
comecei a fazer semanalmente, depois o ritmo do trabalho começou a ficar alucinante, de ser trabalho de quase 24 horas de trabalho contínuo, aí não dava para fazer essas lives semanais. Então comecei a fazer quinzenalmente, né? Então foi um feedback que eu já tive que, ali naquele momento que eu vi, pô, massa, dá para a gente pensar um formato de comunicação instantânea entre a pesquisa e as pessoas. Porque quando eu falei do Ian Hodder, Sim. o Hodder, na época, lá no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, na verdade, desculpa, meados dos anos 90 para o final, que já era no começo onde a internet já estava começando a ser explorada, né, pensando nisso, ele pensou para Satoru Yuki, tem até um artigo dele de 99 que fala sobre isso, de criar um site, um fórum, como se fosse uma espécie de fórum, onde eles iam botando os dados da pesquisa em Satoru Yuki e as pessoas podiam ter acesso, interagir, né? Então, funcionava mais ou menos dessa maneira. E eu vi que era possível a gente pensar isso agora, no século XXI, usando a live, a transmissão ao vivo, que é uma ferramenta de comunicação que a gente está agora falando aqui com vocês, né? Então, eu estou aqui na minha casa, estou aqui em Salvador, Adriano está em Laranjeiras e a gente está falando com pessoas aí de diferentes lugares, né? Então, isso foi um passo muito importante, assim, para eu pensar, pô, a gente consegue adaptar. Só que ainda, por mais que com contextos live eu conseguia extrapolar um pouco essa bolha da academia, eu via que cada vez a gente ficava um pouco mais preso dentro dessa questão de estar falando com a bolha, né? Então foi aí que, para 2017, 2017, eu criei um canal experimental chamado Olhar de Arqueólogo. Quem quiser acessar, procura aí. Eu tenho um pouco de vergonha, porque é aquilo, né? É o começo. Então todo começo vai ser bem amador, você vai ficar envergonhado depois com a qualidade, porque é um processo constante de evolução. Você vai... Quando você começa a mexer com edição de vídeo, com produção de conteúdo, todo dia é um processo de aprendizado diferente. Então, você aprende produzindo. Esse é o segredo da produção de conteúdo. Você aprende produzindo. Se você não arregaçar as mangas e começar a pegar a câmera, filmar, jogar isso no computador, começar a editar, abrir uma live, começar a falar, você não vai aprimorar a sua técnica, não vai aprimorar a sua produção. Então, eu fico meio envergonhado de mostrar e tal, mas quem quiser acesse. E o que foi que eu busquei com esse canal? Pegar o conteúdo que eu queria mostrar, das pesquisas que eu estava participando, do que eu estava fazendo, onde eu estava indo, e pegar esse conteúdo e realmente adaptar para um formato de internet, para um formato de YouTube. E o que é o formato de YouTube? É o formato de vlog. Então, algumas pessoas sabem o que é vlog, né? Que é você pegar, sentar na frente de uma câmera, falar, ou você fazer o daily vlog, né? Que você pegar uma câmera e mostrar o seu dia a dia, o que você está fazendo, onde você está indo. Então, você cria uma narrativa da sua vida, que é ditada, porque ela nem sempre mostra a realidade, porque é algo que é pensado e que é construído para ser uma narrativa. Então, isso é um ponto que a gente vai falar mais à frente, do que é criar uma narrativa, né? Então, eu comecei a fazer esse canal para justamente experimentar. Então, eu fiz alguns formatos lá, desde o Arqueovlog. Me acompanhe indo para a pesquisa do PROARC lá em Canidé de São Francisco. Então, eu fiz uns vídeos fazendo o trabalho lá em Canidé. Aí eu filmei, editei, botei. Aí eu fiz o outro que era entrevistando, já pensando nesse formato, que é o formato que eu mais gosto de fazer, que é o formato documental. Que é você pegar uma câmera, contar uma história, ou resgatar um conhecimento e trabalhar isso de uma forma que fique acessível ao público. Então, eu comecei a fazer algumas entrevistas com alguns arqueólogos e arqueólogas e botar lá no canal. Então, esse foi um outro experimento. Aí, meio que o canal foi abandonado porque eu comecei a pegar esse conhecimento e trazer para o próprio canal da Contextos, né? Que é o meu canal. Por quê? Tudo isso porque quando eu comecei a ver que você produzir conteúdo audiovisual, se você vai pagar para os outros fazerem, sai caro para você, e muitas vezes o resultado, ele não vai ser aquele resultado que você está esperando. Às vezes vai ficar com um erro ali, com um erro lá, e como a gente falou no início, quando a gente fala de conteúdo audiovisual, se o áudio tá bom e o visual tá ruim, o conteúdo já está debilitado. Ou se o visual tá bom e o áudio tá cagado, você já perdeu basicamente o vídeo. As pessoas vão assistir 1 minuto e vão desistir daquele conteúdo, né? Exatamente. E qual foi o retorno, assim, em termos
Eita, não vai ser Visibilidade, não? visibilidade, Visibil... desculpa. Visibilidade Então, para a empresa, enquanto empresário, na época, a partir dessas lives que você começou a fazer no YouTube com textos. então, o retorno era muito bom, assim, porque a gente conseguia atingir não só pessoas de dentro da arqueologia com as lives, mas a gente conseguia atingir as pessoas das comunidades que a gente estava fazendo as pesquisas. Então, muita gente daquelas regiões, daquelas pesquisas que a gente está falando, por exemplo, Lagarto, Pacatuba, Pirambu. Então, sempre que a gente fazia essas lives falando dessas pesquisas, muita gente que eram desses municípios acessavam as lives e davam esse feedback. Eu sou de Pacatuba, eu sou de Pirambu. Então, isso era fantástico, era justamente o que a gente queria, transpor um pouco essa bolha e chegar nas pessoas, né, na sociedade. Só que o problema é que para a gente fazer isso, a gente precisa de engajamento. E como é que a gente faz engajamento? Naquela época era um pouco mais fácil, as plataformas elas eram mais permissíveis a você ter um engajamento orgânico, ou seja, você criar uma divulgação, você postar, fidelizar um público, ser recorrente com a produção do seu conteúdo, você chegava mais fácil nas pessoas. Hoje em dia, é muito de você ter que pagar para poder alcançar as pessoas. Por quê? Capitalismo, seja todo mundo bem-vindo ao capitalismo, e essas ferramentas, elas são empresas. São feitas por empresas que querem lucrar, né? Então, para você hoje alcançar qualquer pessoa no Facebook, é só pensar, quem postava coisa antigamente, já teve uma página no Facebook, antes de 2015, se você botava qualquer coisa na sua página, você alcançava, sei lá, você tinha 1.000 seguidores, você atingia seus 1.000 seguidores. Hoje, se você bota qualquer coisa numa página de 1.000 seguidores, você vai atingir 10 pessoas. 15 pessoas vão curtir lá a sua publicação. Por quê? Porque a plataforma ela só vai mostrar o seu conteúdo para aquelas pessoas se você pagar. Mesmo que elas estejam inscritas no seu canal, mesmo que elas sejam seguidores da sua página, mesmo que elas estejam te seguindo aqui no Instagram. Então, isso exige, pelo menos, você ter um recurso para poder estar fazendo a divulgação. E na divulgação, você fazer com que aquelas pessoas cheguem na sua live, chegue no seu vídeo, né? Então, por aí vai. Só lembrando as pessoas, a gente já está quase encerrando. Eu acabei falando aí um monte. E a gente está quase chegando no horário de encerrar essa primeira parte aqui. Então, daqui a pouco a gente vai abrir uma outra live. Então, vocês continuem que a gente vai regressar. Mas ainda não começou a contagem regressiva, não. Então, enquanto isso, vou falando aqui. E aí, o que aconteceu? Com o projeto, eu acabei me mudando, né? Antes eu morava em Aracaju até final de 2015. E aí, final de 2015, eu fui para Barreiras, no oeste da Bahia, por conta de Fernanda, que ela virou professora lá, e eu tive que me mudar. E lá, eu cheguei para encontrar a internet de 5 mega, eu pagava uma fortuna, e mesmo assim era uma dificuldade, a internet não era boa. Aí o projeto começou a ser muito mais raro de acontecer. Então, fiquei muito tempo sem fazer, porque a internet não possibilitava eu fazer isso lá de casa. E o que aconteceu? O engajamento foi descendo, assim. Então, se hoje eu faço uma live, que antes eu alcançava 300 pessoas ao vivo, hoje eu estou alcançando, sei lá, 100 pessoas, 150. Então, é bem menor. Então, uma recorrência de publicação, você tem que ter sempre uma recorrência. Por isso que as lives que a gente está fazendo aqui no ProArc, elas são semanais, acontecem toda semana. Por quê? Porque isso cria uma recorrência. Isso é uma das estratégias para a gente poder criar um público, né? Que as pessoas sabem. É que nem a velha fórmula da TV, né? Você sabe que todo domingo, 3 da tarde, vai ter lá o Faustão. Então é a mesma coisa aqui. Então, a gente vai começou aqui a contagem regressiva, então todo mundo que está assistindo, não desista da gente, a gente vai abrir uma outra live e aí a gente continua com esse bate-papo, tá bom? A gente está chegando ao final, mas vamos ter que abrir outra live. Fechou. Então, só 10 segundos aqui e aí a gente continua. E lembrando, quem quiser fazer perguntas,